Olá pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de química. Hoje, esse vídeo, eu trago alguns exercícios sobre reações de oxirredução e principalmente como reconhecer quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante em uma reação química. Então tem alguns exemplos de exercícios e alguns exemplos de situações que envolvem reações de oxirredução e que eu achei relevante para trazer para vocês. Então bora começar. Bom, essa primeira questão aqui pede para que a gente observe que as reações não estão balanceadas, né? Não é o foco ainda fazer o balanceamento, mas a gente quer saber o elemento que oxida, o elemento que reduz, o agente oxidante e o agente redutor, certo? Então eu vou tentar fazer todos os cálculos que eu precisar fazer aqui desse lado direito da tela e aqui eu vou escrevendo a resposta. Bom, para saber tudo isso, a gente precisa calcular os números de oxidação de alguns elementos aqui. Então vamos começar no KMnO4. Bom, o permanganato de potássio. Nessa substância, nós já sabemos que o potássio apresenta NOx mais 1, né? Isso é algo fixo para o potássio. O oxigênio apresenta NOx menos 2 e o manganês não apresenta NOx fixo, portanto é preciso calcular. Fazemos aquele esquema que a gente já aprendeu a fazer no vídeo anterior. Se você ainda tem um pouquinho de dúvida, pode ir lá dar uma revisada, eu vou deixar o link aqui no card. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. X vezes 1, x. E menos 2 vezes 4, menos 8. Agora eu somo todos esses números e igualo eles a 0, né? Para resolver essa equaçãozinha, onde eu descubro que o x, ou seja, o NOx do manganês, é igual a mais 7. Beleza? Eu vou deixar anotadinho aqui, ó, embaixo, que provavelmente eu vou precisar de mais espaço, né? Não sei. Vamos ver o que acontece. Bom, galera, no caso do HCl, uma coisa que é a seguinte, né? O hidrogênio normalmente é mais 1, né? Quando ele está ligado a metal, ele é mais 1, porque ele é o átomo menos eletronegativo. Sendo assim, o cloro aqui tem que ser menos 1, né? Para neutralizar essa carga positiva do hidrogênio, certo? E o número de oxidação do cloro, quando não está ligado em oxigênio, é menos 1, certo? Da mesma forma, vai aparecer aqui do outro lado, ó, no KCl, o cloro é menos 1 e o potássio é mais 1. Então aqui a gente já sabe os números de oxidação. Eu vou circulando, né? Se ficar meio pequenininho aí no seu celular, você pode dar um zoom na tela se o seu celular tiver essa função. Inclusive, eu tentei adaptar esse slide para que quando você dê o zoom, ele fique certinho, né? E não corte o exercício. Se isso deu certo, por favor, escreva aí nos comentários embaixo para me dar um feedback, beleza? Vamos lá. No caso do cloreto de manganês, o cloro é menos 1. Esse aqui eu vou ter que calcular, né? Então eu vou colocar aqui desse lado, né? Então vai ser menos 1 para o cloro, porque não tem oxigênio, né, na fórmula, e ele é o elemento mais eletronegativo, e x para o manganês. Essa conta aqui é tranquila, a gente faz aquele método, né, de multiplicar o NOx pela atomicidade de cada um, soma os números e iguala a 0. Note que esse mais que eu coloco aqui na frente do menos é uma mera formalidade, né? Porque mais com menos vai dar menos. Quando eu passar para o outro lado, vai ficar x igual a mais 2. Certo? Então o NOx do manganês no lado dos produtos é igual a mais 2. Legal. Na água não tem segredo, o hidrogênio é 1, mais 1, né? E o oxigênio é menos 2. Beleza? E o cloro, aqui é uma substância simples, né, Cl2, então aqui vale 0 o número de oxidação dele. Lembra que toda substância simples, todos os elementos, né, na substância simples, tem NOx, número de oxidação é igual a 0. Beleza? Então agora ficou fácil, ó. A gente pode observar que antes da reação o manganês era 7 e depois da reação o manganês é 2, ou seja, ele reduziu ou sofreu redução, certo? Essa redução ocorre pelo ganho de elétrons, certo? Cada manganês precisa ganhar 5 elétrons e daí a carga dele reduz para mais 2. De onde vêm esses elétrons? Vem do átomo de cloro, né? Porque numa reação de oxirredução, se alguém
enquanto alguém reduz, tem que ter outro elemento que está lá sofrendo oxidação, né? E o cloro, aqui do lado do reagente é menos 1, e lá do lado do produto existe um cloro que é 0, certo? O número de oxidação dele. Então, aumentou o número de oxidação. Por isso a gente diz que o cloro oxidou, certo? Então, eu vou escrever assim, reduziu e oxidou, certo? A oxidação do cloro vem da liberação, né, de um elétron. Daí, por isso que o número de oxidação dele aumenta, certo? Então, respondendo na ordem da resposta, o elemento que oxida é o cloro, o elemento que reduz é o manganês. Aí a gente vai lá, né? O elemento que oxida, né? Quem oxida a gente chama de agente redutor, certo? Então a gente tem que buscar lá do lado do reagente a substância que apresenta o átomo que oxida, o átomo que sofreu oxidação, que no caso aqui é o cloro. Então, se o cloro oxidou, o HCl é o agente redutor. Não tem segredo, né? Não tem como dificultar isso daqui. O mais difícil é descobrir quem oxidou e quem reduziu, né? Depois disso, é só saber essa teoria básica, certo? E se o manganês é o elemento que sofreu redução, a substância que apresenta o manganês do lado dos reagentes, eu vou chamar de agente oxidante. Então, o permanganato de potássio é o agente oxidante dessa reação, beleza? E o manganês que está dentro dele, né, vai sofrer redução e assim por diante. Beleza, gente? Então, essa é a ideia por trás dessas reações químicas de oxirredução. O mais difícil está aqui, né, no canto direito da tela, que é saber calcular os NOx de alguns elementos. Vamos para a próxima. Na letra B, nós temos carbono reagindo com ácido nítrico, formando CO2, NO2 e H2O. Pois bem, aqui tem uma dica que eu gostaria de dar para você, que fica muito fácil de identificar o elemento que oxida quando aumenta a quantidade de oxigênios que está ligada nele, né? Observe aqui que do lado do reagente, o carbono não tem oxigênio, e do lado do produto o carbono está com 2 oxigênios. Então, com certeza, ele sofreu oxidação, né? Porque oxidar parece muito com oxigênio, ok? Mas, vamos calcular. Aqui do lado dos reagentes, o NOx do carbono é 0. Perdão, vou apagar aqui, né? No ácido nítrico, quem que nós conhecemos os números de oxidação? Hidrogênio, mais 1, o oxigênio, menos 2, e o nitrogênio é X. Certo? O nitrogênio tem um NOx que pode variar, né, de menos 3 até mais 5, passando por alguns números de oxidação característicos. Certo? Mais 5? Ixi, até mais, eu acho, né? Não sei. Acho que é mais 5, né, o limite dele. Pois bem, então, gente, olha só. Agora é só multiplicar cada NOx pela atomicidade de cada elemento. Então, 1 mais x mais menos 6 é igual a 0. Fazendo as continhas, eu descubro que o número de oxidação do nitrogênio aqui é justamente igual a mais 5, beleza? Vou deixar anotado aqui embaixo do nitrogênio. Vamos para o lado dos produtos. No caso do CO2, então vamos fazer a conta aqui para ele. O oxigênio é menos 2, isso a gente já sabe, né? E o carbono pode variar o número de oxidação, vamos colocar x para ele, né? Daí é só fazer as continhas. Então vai ficar x mais menos 4 igual a 0, de maneira que x é igual a mais 4. Nice! Então aqui calculamos o NOx do carbono. Observe que, da mesma maneira que aqui temos CO2, aqui nós temos NO2. Certo? Também é meio parecido, né, o NO2 com o CO2. No caso aqui o oxigênio é menos 2, o nitrogênio é X, daí é só fazer os cálculos que vão ficar muito parecidos com o CO2, né, que eu já vou até dar uma abreviada, né? Se você fizer as contas, o NOx do nitrogênio aqui é mais 4. E na água, sempre mais 1 para o hidrogênio e menos 2 para o oxigênio, beleza? Fechou. O mais difícil já está pronto. Agora a gente tem que saber analisar quem aumentou o NOx e quem diminuiu, né? O carbono era 0 e depois da reação ele é mais 4.
Então aumentou o número de oxidação dele. Se aumentou, a gente diz que o carbono oxidou, né? Ele oxidou, que ele liberou 4 elétrons, né, e foi de 0 para mais 4. Quem que vai capturar esses elétrons? O átomo que sofre redução, no caso, o nitrogênio. O nitrogênio passa do estado 5 para 4. Né, e ele faz isso capturando um elétron. Por isso a gente diz que o nitrogênio reduziu. Beleza? É claro, você pode estar se perguntando, pô, mas aqui não está certo esse número de elétrons, né? O carbono está liberando 4 elétrons e o nitrogênio só está pegando 1. Isso acontece porque essa reação não está balanceada, né? Quando a gente fazer o balanceamento, aí esse número de elétrons vai ficar igualzinho, né? Pode crer que vai ficar, mas isso ainda é assunto para um próximo vídeo, beleza? Sendo assim, galera, quem oxida é o carbono, quem reduz é o nitrogênio, né? Quem oxida nós chamamos de agente redutor, ou seja, nós temos que procurar do lado dos reagentes a substância que apresenta o carbono, que é o próprio carbono aqui, né? Então, agente redutor é o C. Tá? E quem reduz, a gente chama de agente oxidante. Então, a gente tem que procurar a substância do lado do reagente que apresenta o nitrogênio. No caso, é o HNO3. Então, o ácido nítrico é o agente oxidante dessa reação química. Beleza? E essa é a ideia, cara. Enquanto eu vou apagando aqui, eu vou falando, né? Essa é a ideia. It's very easy, quer dizer, mais ou menos, né? Não tão fácil, né? Não tão simples assim, mas se você vai fazendo exercícios e vai praticando esses cálculos, a coisa fica um pouco mais tranquila, beleza? A questão de letra C eu deixo para você tentar resolver e, se possível, escreve aí no comentário o que deu de resposta para você, certo? Vamos seguindo aqui. Essa próxima questão, essa questão, né, é uma questão da UTF-PR, uma questão de vestibular, né, quando a UTF-PR ainda fazia os vestibulares, né, mas ela é legal porque tem uma reação de oxirredução e pede justamente para a gente identificar a espécie que sofreu redução, a espécie que sofreu oxidação, o agente redutor e o agente oxidante, beleza? Essa questão eu vou fazer, assim, eu vou tentar resolver ela, principalmente para a espécie que sofreu oxidação do jeito mais rápido, tá? Porque eu acho que é legal também você tentar despertar esse lado de entendimento da química, né, de raciocínio rápido, né, e tudo mais de acordo com seus conhecimentos. Bom, o carbono do lado dos reagentes está sozinho. Lá do lado dos produtos, ele está ligado em um oxigênio. Então, com certeza eu posso afirmar que o carbono sofreu oxidação. Já vou até escrever aqui. Receber oxigênio é um forte indício de que aquela espécie sofreu oxidação. Tá? Observe que primeiro a gente quer a espécie que sofreu redução e em segundo, aqui na resposta, a espécie que sofreu oxidação. Então, eliminamos letra B, letra C e letra D. Ficamos somente com a letra A e com a letra E. Vamos descobrir agora, então, quem que está sofrendo redução, certo? Bom, sobraram 2 reagentes para a gente analisar: fosfato de cálcio e dióxido de silício. Como eu estou observando que o fósforo antes da seta, né, ou seja, do lado dos reagentes, apresenta oxigênio, e do lado dos produtos o fósforo não apresenta oxigênio, provavelmente ele sofreu redução, porque ao mesmo tempo que ganhar oxigênio significa oxidar, perder oxigênio significa reduzir. Tá? Isso é meio que um macete para facilitar as análises, certo? Mas se você não acredita, vamos fazer o cálculo. Então eu vou pegar aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Vou escrever mais 2 para o cálcio, né, o NOx dele, menos 2 para o oxigênio e x para o P. Vamos lá, 2 vezes 3, 6. Aí aqui toma cuidado,
esse 2 que está fora do parênteses vale tanto para o P, multiplica, quanto para o O, multiplica o O. Então, nós temos 2 fósforos, então vamos fazer x vezes 2. É por isso que vai aparecer aqui 2x. E temos 8 oxigênios, olha, 2 vezes 4. Então, vamos multiplicar o menos 2 por 8, que vai aparecer aqui, menos 16. E vamos igualar tudo isso a zero, beleza? Fazendo as contas, né, 2x igual a mais 10, de maneira que x é igual a mais 5. Legal, então o NOx do P, do fósforo, no fosfato de cálcio é 5. Aqui do outro lado, você observa que ele é uma substância simples. Então, com certeza, o NOx do fósforo aqui é 0. Está vendo que diminuiu o número de oxidação dele. Então, eu já posso afirmar que é o fósforo a espécie que sofreu redução. Beleza? Observe que a espécie que sofre redução, quando eu procuro o reagente que apresenta ela, eu encontro o agente oxidante. Então, já que o fósforo sofreu redução, o agente oxidante é o fosfato de cálcio. E como o carbono sofreu oxidação, o agente redutor é o carbono sólido aqui. Então, com certeza, a resposta é a letra A. Certo? Nesse momento, você já deve estar percebendo algumas coisas, né, com relação aos números de oxidação, né, e isso vai ficar cada vez mais evidente na sua cabeça, né, a ponto que você observa uma reação assim e você já consegue identificar que tem algumas coisas acontecendo aí. Principalmente, gente, fiquem atentos, vocês aí que estão assistindo o vídeo, ao aumento do número de oxigênios ou a redução do número de oxigênios, que pode ser um fator que indica oxidação ou redução. Beleza? Vamos para a próxima. Essa daqui é uma questão bem trivial, né? Bem assim, conteudista. A gente tem que descobrir quem são os agentes oxidantes, certo? Então, para descobrir quem é o agente oxidante, a gente tem que descobrir qual é a espécie ou o elemento, né, que reduziu ou que sofre redução, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui com a primeira reação. O ferro, do lado dos reagentes, apresenta NOx 0, certo? 0. Aqui do outro lado ele está na forma de sulfato de ferro 3, certo? Tem um jeito bem fácil de calcular aqui, né, ou de descobrir o NOx do ferro nessa substância. Esses números, que eu vou mudar a cor aqui para destacar, esses números que eu estou destacando em verde, na verdade eles estão aqui por causa de algo chamado balanceamento de cargas, certo? Na realidade, esse número 3 pequenininho está ali porque a carga do ferro é mais 3. E esse número 2 que está aqui é porque a carga do íon sulfato é menos 2, certo? Quando eu baixo essas cargas cruzado, né, esse 2 aqui para o ferro e esse 3 aqui para o sulfato, eu obtenho essa fórmula que está escrito em vermelho ali, ó. Certo? Então essa é uma dica para você descobrir os números de oxidação das coisas, às vezes de um jeito rápido, né? É só trocar de volta, só inverter os coeficientes não, as atomicidades aqui de baixo, beleza? Então aqui o ferro foi para mais 3. Veja, se o ferro oxidou, ele não pode ser o agente oxidante. Então com certeza o agente oxidante tem que ser a outra substância que está aqui nessa reação, que no caso é o sulfato de cobre 2. Né? Por exemplo, né, aqui se eu quiser calcular, aqui tem que ter uma sacada muito interessante, cara, para resolver esse daqui. Ó. Vou fazer, presta atenção aí. Ó. Gente, o enxofre, quando está junto com 4 oxigênios, assim, apresenta NOx mais 6. Tá? Isso é algo que não está na tabela de número de oxidação do enxofre, mas é algo que a gente conhece, tá? Porque às vezes aparece
o enxofre com 4 oxigênios ligado num íon que a gente não conhece a carga. E daí a gente precisa saber o NOx do enxofre para fazer essa conta. Tá? Então deixa anotado aí, deixa um destaque para ele, porque é muito importante, sabe? Saber o NOx do enxofre no sulfato. Fazendo as contas aqui, né? Multiplicando, eu vou ter que ficar x mais 6 mais menos 8 igual a 0. Então o NOx do cobre aqui é igual a mais 2. Beleza? E do lado dos produtos, o cobre é 0, porque ele é uma substância simples, certo? Portanto, o cobre sofreu redução. Ele era mais 2, deixa eu apagar aqui. Ele era mais 2 do lado do sulfato de cobre e agora ele é 0 do lado dos produtos, certo? Então, o sulfato de cobre é o agente oxidante dessa reação. Eliminamos aqui 2 alternativas, certo? Vamos agora para a segunda reação química. Eu vou apagar isso daqui que eu escrevi, tá? Bom, então a gente já eliminou essa daqui e essa daqui. Na questão 2, nós temos ácido sulfídrico, Br2, água, virando ácido sulfúrico e HBr. Essa daqui tá bem fácil, gente. Tá bem fácil de identificar o elemento que sofreu redução. O bromo, do lado dos reagentes, é uma substância simples, então vale 0. Lá do lado dos produtos, o bromo está com o hidrogênio. Se o hidrogênio a gente sabe que vale mais 1, quanto que tem que ser o NOx do bromo para neutralizar esse mais 1, para dar 0? Tem que ser menos 1, concorda? Mais 1 menos 1 igual a 0. Portanto, o bromo é o elemento que sofreu redução nessa reação química. Se ele sofreu redução, a substância que apresenta o bromo lá do lado dos reagentes é o agente oxidante. No caso, o Br2, e com isso a gente elimina a letra C. Vamos ter que analisar a última para descobrir isso. Mas olha como fica também muito evidente quando você fica ligado, fica ligada nessa questão de ganhar oxigênio significa oxidar e perder oxigênio significa reduzir. Na reação 3, do lado dos reagentes, o nitrogênio está com 2 oxigênios, certo? Se eu fizer uma continha rápida aqui, eu descubro que o NOx do nitrogênio aqui é mais 4. Né? A gente já fez essa substância no slide anterior. 2 oxigênios. Do lado do produto, o nitrogênio só está com 1 oxigênio. Ou seja, ele perdeu um dos átomos de oxigênio que estava com ele. Portanto, dessa forma, o número de oxidação dele diminui. Ou seja, o nitrogênio vai sofrer uma redução. Se ele reduz, a substância que apresenta o nitrogênio do lado dos reagentes é conhecida como agente oxidante. Eliminamos assim a letra E, ficamos só com a letra B, certo? Então essa questão serve justamente para você ver que nem sempre você vai precisar ficar calculando todas as coisas, nem sempre é do nosso interesse isso. Né? Às vezes você está fazendo uma questão de vestibular que pede exatamente isso, os agentes oxidantes. Então você não vai ficar perdendo tempo calculando outras coisas, certo? Pode até, se você quiser, ok, né? Mas a ideia é agilizar o processo, né? E se você pretende estudar química, né, na universidade e tudo mais ao longo da vida, né, é legal desenvolver esse pensamento rápido, né, quando você observa uma reação química. Isso faz diferença, né, se você tem isso meio padronizado, o que eu acho, né, a sua cabeça pensa isso automaticamente, ela reconhece, por meio desses símbolos, dessas letras, ela reconhece quem está sofrendo redução, quem está sofrendo oxidação automaticamente. E isso libera espaço da sua capacidade de raciocínio para pensar em outras coisas, que às vezes são mais interessantes quando você está tentando desenvolver uma pesquisa, um trabalho, um produto, né? Dependendo do seu foco, beleza? Pois bem, gente, quase acabando a aula e eu trouxe mais alguns exemplos de reações de oxirredução que são interessantes, né? A fotossíntese é um exemplo de reação de oxirredução, que produz energia para a planta.
Então eu separei aqui, né, essa imagenzinha, né, que vai acontecer lá? A planta vai usar a água e vai usar gás carbônico, né, para no meio de um ciclo, conhecido como ciclo de Calvin, né, transformar esse CO2 em açúcar, né, e o oxigênio aqui ser liberado na forma de oxigênio molecular, O2, certo? Essa reação química pode ser representada da seguinte maneira, né? 6CO2 mais 6H2O vai dar um açúcar, conhecido como C6H12O6, mais 6O2, certo? Então fica evidente que o oxigênio aqui, nessa reação, né, o oxigênio aqui estaria sofrendo uma oxidação, né, porque antes da seta ele é -2, e depois da seta tem oxigênio 0, beleza? E o carbono aqui estaria sofrendo uma redução, né? Aqui antes da seta no CO2 ele é +4, e lá do outro lado da seta ele vai ser quanto? Aqui, 0. Zero. O NOx médio, né? Enfim, o NOx médio aqui do carbono vai ser 0. Né? Então, enquanto o oxigênio aumenta o número de oxidação, o carbono diminui o seu número de oxidação, certo? E essa reação química é capaz de liberar energia, certo? Essa liberação de energia vem sendo explorada por pesquisadores para ser utilizada, por exemplo, na produção de energia elétrica, para carregar celulares, acender lâmpadas. A gente observa aqui duas imagens que eu separei, essa daqui de um pesquisador peruano, que eu não lembro o nome dele agora, mas que ele desenvolveu esse vaso de cerâmica, onde a fotossíntese realizada pela planta é capaz de gerar energia para acender uma lâmpada, para carregar até 2 celulares de carga completa. E aqui nós temos também um outro exemplo de vaso, né, feito por uma empresa também, aonde vai ser a fotossíntese vai produzir energia, certo? Eu vou deixar os links para esses vídeos aí na descrição desse vídeo, você pode dar uma olhada se achar interessante, beleza? E também, então, enquanto nas plantas existe essa reação de oxidação, que é a fotossíntese, que é muito interessante, nos animais existe a oxidação dos carboidratos para produzir energia, né? Que é um exemplo de reação de oxirredução. Então, essa oxidação desses carboidratos, que vai estar envolvida com aquele ciclo, né, do ácido cítrico e com a cadeia transportadora de elétrons e tal, lá na mitocôndria, né, essa produção de energia vai ocorrer então por meio da reação química, né, que a gente vai ter lá os açúcares entrando em contato com o oxigênio de forma resumida e liberando como produtos CO2 e água. É claro que não é direto assim que acontece a reação. Existe uma série de etapas, de mecanismos que são bastante elaborados e bastante difíceis. Mas, de maneira geral, o carbono aqui é oxidado, ele sofre oxidação, certo? E o oxigênio sofre redução. Beleza? Essa é a reação mais comum do carboidrato, né? Normalmente o carboidrato sofre oxidação muito fácil, né? A reação ao contrário, que era a reação da fotossíntese, é uma reação que envolve gasto de energia pela planta, né? Porque não é o natural, não é algo que acontece, né, assim espontaneamente, beleza? Pois bem, gente, que mais? Então aqui tem só, né, um ciclo ali para você que está representado. Né? E aqui, para finalizar, eu trago algumas pesquisas que eu achei interessantes a respeito do tema de reações de oxirredução. A primeira delas é que já existem várias pesquisas a respeito da possibilidade de se usarem bactérias como fonte de energia, certo? Essas bactérias vão poder produzir energia elétrica por meio de reações químicas de oxirredução, né? E esse movimento de elétrons que se dá entre o átomo que sofre oxidação e o átomo que sofre redução
esse fluxo de elétrons pode ser usado, né, para gerar energia, certo? Pesquisas, né, existem pesquisas ao redor do mundo bem legais sobre esse tema, que envolve, cara, conceitos muito legais de biotecnologia, né, que é uma área de estudo bem moderna e tal, bem interessante aí para a rapaziada dinâmica. Aqui um outro tipo de reação química que produz luz, né, a chamada bioluminescência, onde alguns organismos vivos, como o plâncton e alguns fungos, conseguem produzir substâncias, né, por meio de algumas reações químicas que brilham, né, que emitem luz, né? No caso, a gente vê aqui um composto que se chama luciferina, que quando reage com uma enzima que tem dentro do plâncton e dentro do fungo, que se chama luciferase, ela vai sofrer uma reação de oxidação, né? E por meio de mais algumas outras reações químicas, ocorre a formação de um produto que emite luz, certo? Então, pesquisas, né, a respeito desses fenômenos e dessas reações químicas também são muito legais, né? Além desse fenômeno ser muito bonito para a vista, né? Dizem inclusive que na Ilha do Mel, algumas pessoas já me relataram isso, é possível em certas épocas do ano visualizar essa bioluminescência. Da hora, né? Eu vou deixar os links para esses artigos a respeito dessas reações que eu usei aqui como base na descrição do vídeo, e você pode dar uma lida lá, se você achar interessante e tudo mais, né? É bem legal, beleza? No mais é isso, gente, eu vou ficando por aqui, valeu, é nóis, fui!